Sejam bem-vindos ao canal Cinema. Estamos hoje mais uma vez reunidos para um bate-papo, uma conversa, claro, sobre One Piece. Estou eu, Cassiano, e Natan de Santos. Quem pegou a referência entende, esse é o tema do nosso podcast. E o Natan, como sempre, irá responder muitas e muitas perguntas. E Natan, o que você tem a dizer sobre o enigma dos Di? E claro, essa conexão com o século perdido. Olá, Cassiano. Olá a todos aos seguidores do canal do Cinema. Bom, a vontade dos Di, o segredo dos Di, né? E essa é uma das grandes questões que temos aí no anime One Piece. E que a gente hoje pode abordar alguns aspectos aí que o anime já nos deixou algumas referências, mas até agora não nos explicou o que de fato é o desejo dos Di. Importante colocar, estamos nos baseando no anime, não no mangá. Inclusive, se alguém estiver ouvindo e quiser fazer alguma pergunta, já deixe aí nos comentários para o próximo podcast que o Nathan irá responder. Né? Nossa enciclopédia One Piece. Mas até onde eu sei, no mangá também não tem muito mais informações, tá? Já quero adiantar aí, não spoiler, mas vamos ajustar as expectativas, né? Mas o que tem, então, os Di, que é o grande enigma, porque a primeira impressão, não conhecendo, claro, o anime, tô falando, a primeira impressão, né? Parece um sobrenome, né? É um sobrenome? Ele é apresentado como um sobrenome, né? O grande porém é que esses indivíduos que aparecem no anime, que aparecem como os Di, eles não necessariamente eles têm parentesco e uma relação consanguínea, né? Temos diversos personagens do anime, personagens-chave que são de. Começamos com o protagonista, o Monkey D. Luffy, né? Temos aí já nesta família o Monkey D. Garp, vice-almirante da Marinha, e temos o Monkey D. Dragon, ex-vice-almirante da Marinha, como apareceu agora no arco de Egghead, no flashback, e atual líder do Exército Revolucionário, né? Esses indivíduos e eles estão associados a grandes feitos, seja desafiar naturalmente os deuses, como o LoL fala, Mas sabe que é, desculpa me contra o interromper, mas Flamengo. é interessante. Vamos ver quem mais tem, né? Aí tem essa correlação mais próxima, né? Claro, Com o claro, claro. Luffy, que é algo mais sanguíneo, Sim. né? Mas, por exemplo, o Barba Negra. O Barba Negra, o Marshall D. Teach, né? Pois é, Temos o Barba Negra, Marshall D. Teach, não sabemos ainda o seu parentesco, se tem mais algum D na família, mas é possivelmente que sim. Temos o Gold D. Roger e o seu filho, o Portugas D. Ace. São duas relações sanguíneas aí naturais, mas também não tem relação com as outras famílias, é né? porque o Barba Negra arquitetou todo o plano ali, primeiro foi ele responsável ali pela captura do Ace, né? Os D sempre estão associados a grandes eventos, né? Seja o próprio Luffy invadindo o Impel Down, o Barba Negra, ele é um D diferente. Talvez o Barba Negra saiba o que é o desejo dos D, o que é a vontade dos D. Agora vamos ver, então, só para concluir essa parte, quem mais? Vamos citar todos o que lembrarmos. Luffy, claro, Nós temos o Rox D. X-Back, Piratas Rocks. líder dos Piratas Rocks. Temos o Jaguar de Saul, que estava em Ohara e salvou a Robin. Ah, Ah, deixa eu é, pensar. o da Marinha. O da Marinha, o vice-almirante da Marinha, o gigante. Que Ah, agora sim, é um descobrimos em Lee. Egghead que ele tá vivo, tá em Elbaf. Vai aparecer no próximo arco de One Piece, certamente. É um Lee O gigante. Jaguar de Saul. Bom, há rumores, há teses de que o primeiro pirata, anunciado agora pelo Vegapunk como sendo o primeiro pirata, o Joy Boy, ele também era um Di. Joy Boy era um Lee? É uma grande possibilidade de que ele seja um Di, isso ainda não foi revelado. Aí tem um. Mas o Di, ele tem uma conexão que a gente ainda não conseguiu ver fazer com o século perdido, Mas vamos ver, diretamente. agora já fica mais claro. O Joy Boy falando de Joy Boy. Mas quem mais? O Lau.
Temos o LoL, o LoL. Ace, o Rei dos Piratas, o Gold Roger. Acho que são esses, né? Que falamos, Deixa eu acho que pensar. todos. E o Gold Roger, que é Gol. Tem uma mudança ali, Tem uma né? mudança. O governo mundial ele teme, né, os DI naturalmente. Então, para tentar não disseminar e não demonstrar para as pessoas que existem outros D e que existem o D, eles alteraram o cartaz de procurado dele, de Gold Roger para Gold Roger. Ah, sim. Apagaram a separação do Gold para Gold. Ficou Ah. como ouro em inglês, né? Gold Roger. E o impacto, vamos atualizar como tá mais ou menos, claro, a situação ali do anime. Tem Vegapunk revelando e a transmissão caiu, e ele revela o quê? O que acontece ali é pós-apocalíptico, É, porque teve, enfim, várias situações, o mar subiu, aquela coisa toda. Então, as ilhas, na verdade, não eram ilhas, são os topos, os picos, né? sim, Os sim. lugares mais Os topos dos altos, os continentes. topos, isso aí. E, e depois ele vai falar dos Di. Então, eu imagino o tamanho da revelação. Exato. A corrente que mais ganha força no universo é que os Di eram um clã que desafiavam aquilo que foi se tornar o governo mundial. O Vegapunk ele revela que teve uma guerra há 800 anos atrás e que essa guerra ela segue até hoje. Mas naquela época teve um vencedor, naturalmente, porque uma guerra pode ser que naquela batalha houve um vencedor e naquele momento criou-se o governo mundial, apagou-se o século perdido. Os 20 reis que compunham, na época, os tronos dos 20 países que eram a organização que virou o governo mundial, eles foram promovidos a dragões celestiais, exceto um, a família Nefertari, de Alabasta, e a família do Flamingo, a família Don Quixote, Hum. que acabou descendo depois, né? Eles subiram, mas depois resolveram descer de volta pro mundo inferior, vamos dizer assim. Então teve essa guerra. Então a corrente que ganha mais força é que os Di eram um clã que desafiavam aquilo que queria se tornar um governo. E o propósito dos Di seria talvez alguma coisa relacionada à liberdade do mundo. O que acontece? Devido a essa guerra, o mundo acabou inundado. O mar subiu 200 metros, o governo mundial se formou, remodulou a história, apagou a história, e hoje temos só fragmentos daquele passado, assim como a gente tem fragmentos do que é de fato os Di. Mas a chance disso tá tudo conectado, ainda mais se tratando de One Piece, ela pra mim é 100%. Por 100%. isso faz sentido pensarmos, então, o Joy Boy como Como um um Di Di. e talvez o líder dos primeiros Di, digamos assim. Por que que ele era o Joy Boy, né? Por que que se formou os Di? Por que que o governo mundial não quer que os Di se juntem ou se conheçam ou que É, isso se é, espalhe, né? que, Essa ideologia, vamos dizer assim, dos Di. que eles mataram, né? Sentenciaram ali o rei dos piratas, Uhum. Gold Roger. E depois o Ace ficou. Qual o sentido que foi o Ace? Porque, claro que o Ace morreu depois, né, da intervenção do Luffy, Barba Branca, toda a batalha de Marineford. Ele estava fugindo, mas antes disso ele estava lá sentenciado. Ele ia ser morto ali com o pai dele, né? Uhum. No E, cadafalso ele estava, né? e qual a relação, o motivo disso que o Barba Negra entrega ele para a Marinha? É, o Barba Negra, ele tem um plano pra ele que ele queria desde o início, que era pra ele conseguir entrar em Impel Down. A entrega do Ace pra Marinha foi pra viabilizar ele virar um Shichibukai e assim ele ter um motivo plausível ou válido ou acesso àquelas rotas ali pra chegar na grande prisão Impel Down e terminar de formar o bando dele. Porque o bando dele ali não estava formado. E ele já estava com esse plano arquitetado. Ele primeiro ele queria pegar o Luffy. Ele queria pegar o Luffy, porque o Luffy, ele sabia que o Luffy estava em evidência e que vinha crescendo muito rápido. Naquela época ele já percebia que o Luffy tinha um hack. Achou inclusive que a recompensa do Luffy, 30 milhões, era baixa pro hack que ele tinha. E de fato, naquela época a recompensa do Luffy era 50 milhões e ele nem sabia. Deixando claro o que é o hack do Conquistador.
Nesse caso do Conquistador, porque a presença, a vontade do indivíduo, ela é muito evidente, né? O Luffy, ele é feito de vontade, vamos dizer assim. E o Barba Negra E o Barba Negra sabia antes do Luffy. já sabia naquela época, o Barba Negra já tinha tudo arquitetado naquela época. Ah, mas Tudo arquitetado. eu entendi, talvez tenha essa relação também, que ele tinha feito isso para chamar o Barba Branca. E aí pegar a fruta, né? Exatamente. Isso era outra parte do plano dele, porque Ah, primeiro ele fez o bando. Ele foi lá, concluiu o bando dele, juntou a galera dele, depois ele foi pra Marineford pra pegar o Barba Branca já acabado da guerra, sim. porque já tava ali em final de guerra, né? Acabado da guerra, e poder ter o poder da Gura Gura no Mi, que é a fruta do terremoto. E levou Do um Barba Branca. esculacho do Barba Branca Levou ainda, um né? esculacho. Ele levou um esculacho do Magalhães, do diretor de Impel Down, que deu um esculacho em todo mundo, inclusive no Luffy. Verdade. Inclusive o Luffy foi a única batalha que o Luffy efetivamente perdeu e aceitou, vamos dizer assim. Tem os personagens que poderiam ser mais aproveitados, né? Claro que o anime ainda O anime vai ainda ter, tem muito. episódios, né? O Magalhães, o Magellan, ele é um personagem muito foda. A fruta dele é muito foda, embora ela tenha um efeito colateral muito, muito ruim. Ela é uma fruta muito danosa. Eu acho que talvez perca só pra fruta do magma, e eu falo isso porque isso foi confirmado pelo próprio Oda, que a fruta do magma é a mais agressiva do anime. Inclusive ele disse que se o Akainu fosse o personagem principal, ele acharia One Piece em 6 meses. O anime tá aí há 20 anos. Né? Só pra lembrar, no universo de One Piece não se passaram 20 anos, tá? Muita gente não sabe, mas tirando aquele período de 2 anos, que foi o time skip, que eles pararam pra treinar, a viagem antes durou 3 meses e a viagem depois durou mais 3. Algo nesse Sim. não muito além disso. Então, efetivamente, temos aí de jornada, esses 1000 episódios, eles são 3, 4 anos. equivalentes a, tirando o time skip, equivalente a 6, 8 meses no máximo. Assim, não, contando Isso, lá o sim. time skip, vou colocar 3 anos aí, arredondando. 3 anos no máximo. Exagerando, 3 Aham. anos. Nossa. Exagerando, 3 anos. Agora, voltando aos D, tem algo no Golden Roger, no Luffy. Tô pensando no que é invariável, né? Além do enfrentar, confrontar, porque tem o sorriso, porque o Ace, ele chamou muita atenção, que ele se despede, pede desculpas, né? E tem um sorriso antes dele partir, Antes do né? momento final. Isto, o Goldie Roger também, ele vai lá, o Goldie Roger já se entrega, ele quer fazer o barulho, né? Eu imagino que ele tinha uma doença, né? Imagina, não, tinha uma Ele doença, tinha uma né? doença, isso é Isso foi, confirmado. já foi Já mostrado. já foi mostrado no anime, ele tinha uma doença e se entrega justamente pra virar um mártir, pra poder dar impulso a essa nova era que vinha se criando. Porque ele já tinha dominado os mares. Então não teria uma coisa nova, não teria algo novo que motivasse a nova geração e que, consequentemente, ocasionasse o despertar da fruta de Nika e o surgimento do Joy Boy dessa era, que é o próprio Luffy. Porque ele teve um Laugh Tale, ele sabe como a história acaba. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Tanto que ele sabia que em 20 anos, um outro jovem apareceria para pegar One Piece e aquele seria o momento certo para alguma coisa. Isso não se sabe o que. Mas tem uma profecia. Tem uma profecia. O Oden sabia disso, apareceu no arco de Wano, apareceu os flashbacks. Então eles chegaram cedo em Laugh Tale, 20 anos. 20 O Oden anos tava antes. junto. O Oden estava junto com o Rei dos Piratas quando ele chegou em Laugh Tale, porque o clã dele foi quem fez os poneglyphs, foi quem escreveu os poneglyphos e foi responsável por passar adiante essa história. E talvez por isso o país de Wano estava isolado, está isolado do mundo até hoje. Inclusive em Wano tem uma cidade subterrânea, que é a cidade e é o país de Wano de 200 anos atrás. Né? Mas a questão do sorriso, tá? Pra mim, isso é um entendimento meu, pode que eu esteja errado. Aham. Pra mim não é a relação com os D, tá? O Gold Roger e o próprio Luffy, quando teve no Cadafalso, porque o Luffy ele teve em Logtown, a cidade do começo e do fim, onde o Rei dos Piratas nasceu e foi executado, ele teve lá e quase foi morto pelo Bug lá.
E ele Uhum. foi salvo pelo pai dele, o Dragon, que mandou um raio do nada, destruiu o cadafalso e acabou com aquela palhaçada ali. Mas o Luffy estava crente de que ele também tinha chegado no fim dele. E no último momento ele também sorriu. Aquilo deixou o Smoker indignado. Mas o Gold Roger. Por quê? Porque o Gold Roger também havia sorrido no momento final dele. Por que, que o Luffy e o Gold Roger nesse momento eles sorriram? Porque eles são pessoas que se consideram pessoas livres. Para eles, conquistar os mares é ser a pessoa mais livre do mundo. Tanto que isso é o Shanks revela que as palavras do Luffy são as mesmas do Roger. O desejo do Luffy final, que a gente ainda não sabe, é o mesmo do Roger. Que não é, então, E ser o rei dos piratas, não é né? ser o rei dos piratas. Já Ele quer falamos ser, em outros podcasts. falamos no podcast, ele quer ser o rei dos piratas porque isso vai viabilizar o sonho dele. O sonho dele não apareceu, ele contou para a tripulação dele só depois do arco de Wano, só quem sabia até aquele momento era o Shanks, o Sabo e o Ace, né? E aí ele disse que todos deram risada quando ouviram. Então não sabe ainda o sonho do Luffy. O Ace, eu acho que ele sorriu como um momento final, um agradecimento por, acho que por partida ao lado do irmão dele, não sei, ele teve parece que um insight ali de felicidade de poder ter dividido a vida com pessoas que ele considerava incríveis, com os parceiros Família, dele, né? com a família dele, que eram os parceiros de tripulação, né? Que todos se consideravam uma grande família, filho do Barba Branca, né? E também o irmão dele, que fez o impossível para salvar ele e ele ficou muito grato com isso. Quando ele sai quando ele solta as algemas, isso fica muito evidente. É muito legal ver eles dois lutando junto e a gente fica num hype tão alto com aquilo. E aí talvez por isso que a perda dele também seja uma das mais impactantes aí do anime, né? Deixa muita gente bem triste. Muitos considerado É, a maior, né? temos a perda do Going Mary também, né? Sim. Bem impactante ali naquele momento do anime, não se esperava, eu acho. Pelo menos da primeira vez que eu assisti, eu não esperava que o Uhum. Mary fosse acabar ali, né? Aquela despedida, Fosse ter né? aquela despedida, né? Porque aquele arco ele começou muito duro. Ele começou muito duro, ele te joga contra a Robin, tu fica de cara com a Robin porque ela tá fazendo joguinho, não sabe por quê. E aí quando tu descobre, vê que o Luffy tá empolgado e vai lá, e aí consegue o carpinteiro naval, a Robin volta pro bando, o Soap pede desculpa. E aí, claro, o Soap pede desculpa depois, mas tem a briga do Soap com o Luffy, ele sai do bando. E aí, enfim, tem todo aquele contexto de ganhamos, tá o Sogeking aqui, não tá o Soap, né? Mas tá o Sogeking, tá a Robin, tá o Frank. Estamos voltando, o Going Mary salvou a gente para fugir de Enies Lobby. E aí nos deparamos com Uhum. a perda ali, Essa né? despedida, Essa né? despedida, enfim. E Acho que também também esse arco, ele mostra que Luffy, o Zoro, o próprio Zoro, eles estão muito abaixo. Eles têm que crescer muito. Aí o Luffy, claro, começa a apresentar algumas técnicas ali, mas é, percebemos que aí depois vem, claro, o Marineford, que cara, o engraçado disso é até legal ter tocado nesse assunto, é que o Luffy ele aprende a técnica da CP9, o Zoro, só olhando para eles. E aí ele desenvolve essa técnica, ele consegue desenvolver ela muito bem, porque ele é o Luffy, ele é feito de borracha. Ele percebeu o quê? Que os agentes da CP9, antes de fazer um ataque com essa técnica, eles pisavam no mesmo lugar repetidas vezes, muito rápido. E aí isso, o que que acontecia? Ativava a aceleração sanguínea deles, a pressão cardíaca aumentava e eles ficavam mais rápidos e mais velozes. Isso com o Luffy potencializou. Por quê? Porque quando ele bombava as canelas dele, literalmente fazia uma bomba de sangue com a canela dele, as veias dele, elas dilatavam. E o que fazia ele ter uma aceleração cardíaca tão alta, e o coração dele, por ser de borracha, não sofria com isso diretamente, como um sim, humano normal sim, claro. sofreria, e ele exalava vapor, né? E aquela técnica foi justamente, ele aprendeu só olhando os agentes da CP9. Ele adaptou a técnica para ele porque ele tinha fruta. Uhum. E a partir daí ele já também dá uma subida de patamar, né? Vamos dizer que ele ganhar do Rob Lute naquele momento é uma questão de roteiro.
para One Sim, Piece. sim. É uma questão de roteiro. Isso é claramente uma questão de roteiro, né? Mas também tem toda a questão da persistência, da força de vontade, de não desistir, é isso que O o Lute anime ali já dominava o o Haki, né? Lute, o hack, sim, porque ele ficava fazendo a caminhada Que é lunar, o né? que é É um o hack. Sandy E isso que faz. o Sanji veio fazer depois, já dominava o hack. Então, é complicado, né? É complicado se tu for analisar friamente. Mas é aquilo, a força do protagonismo também Mas é manda, uma luta boa, né? manda um pouco. É uma luta boa, mas é uma luta boa. É boa por quê? Porque a gente tem novas técnicas do Luffy, a gente tá empolgadaço. Vai O chegar no velho. Marineford, que tem aquele choque da realidade, né? É. O Luffy, né? Ah, sim, Olhando pro Barba Branca ali o ali, né? Luffy, quando ele vê o Barba Branca praticamente virar o mundo de cabeça pra baixo, ele percebe que ele é só uma formiga Distância muito grande. naquele Mas bolo ali. o sorriso, né, que falávamos, né? É. Tem algo que também que faz pensar um pouco alguma relação. Primeiro, como tu falou, o Joy Boy, né? Também Uhum. ali tinha a fruta, que tem o Luffy, que é da libertação, é o Luffy Sim. rindo, né? Temos o Kuma dançando, sempre aquela dança, sempre aquela coisa mais Uhum. É isso. que é da libertação, né? A dança dos tambores da libertação de Nika, né? A questão do sorriso Enfim, tem muitas questões. O Barba Negra é um Dick que ri muito também, né? isto, Ele é um isto, Dick que ri isto. muito. E só que o Barba Negra, quando ele encontra o Luffy em Mocktown, ele fala uma coisa muito específica. O sonho das pessoas, ele não tem fim. Então, talvez o propósito do Di tenha com algo a ver com realização dos sonhos, enfim, felicidade. O Joy Boy, por ser talvez o primeiro portador de Nika e o primeiro Di, ou enfim, o líder dos Di, né? O líder mais importante do Di, talvez tenha transmitido também essa relação de alegria, de felicidade de Nika, do sorriso, né? Da batalha, da livre, da liberdade na batalha, da felicidade em batalha, né? Para os seus descendentes aí de clã e afins. Mas até então não sei se é uma relação direta. Pois é, porque tentando achar algo invariável, é difícil, né? É Porque muito difícil. o Lau, ele já, né, Ele já a é um cara mais diferença sério, né? Ele é, não apresenta aí pensando, tanta semelhança nesse sentido. temos até então, né, uma ligação com o século perdido, Sim, o século perdido e esse enfrentamento ao governo mundial. exato. E Ah, o. temos uma família também com os de muito importante, que foi revelado agora no arco de Egghead, com a conversa do Rei Cobra com Imu-sama, que era Nefertari de Lily, que era a descendente da princesa Vivi, é a descendente da família Nefertari, que vivia no século perdido. A rainha Lily era uma Di. Logo, A a Vivi. Vivi, amiga do Luffy, também é uma Di. E é aquele retrato que o William Samar fica olhando, é a Vivi ou é a Lily? Aí é que tá. Considerando todos, por exemplo, vamos lá, considerando a mãe da Shirahoshi e a Shirahoshi, considerando a mãe da Rebeca e a Rebeca, é muito possível que aquela seja A mãe. a Lily e não a princesa Vivi. Assim, a princesa Lily, né, de 800 anos atrás. O que reforça que Imu-sama é uma figura de 800 anos atrás, que passou pela cirurgia perene da fruta da operação. Tem isso, né? Aqui ele estava no século perdido, eu não sei, tem dúvidas ainda? Eu Eu acho que acredito isso que tá. sim, não tem muitas informações sobre esse É, personagem, pra né? mim isso estava São anciões. já bem Tem os cinco subentendido, anciões, né? tem essa figura. Eu acho que isso Mas essa figura que tá acima dos cinco que está anciões, acima por dos cinco isso, anciões, né? sabe? Então, o que seria aí né, acima disso, né? Claro que aí a relação com a fruta, ok, isso aí sim, mas que ele está no século perdido, enfim, é algo que eu não contesto muito, parece estar muito bem trabalhado, bem subentendido, Sim. assim. E ele ataca o Rei Cobra, né? Ele ataca o Rei Cobra e mata o Rei Cobra, né? Pois é. E o Sabo é incriminado. Isso é
É o que acontece ali no final de um ano, início de Egghead, né? Que estava tendo o devaneio. O devaneio que começou nos episódios antes de Wano. E começou o devaneio e aí sabia-se que tinha acontecido um grande evento e uma grande confusão. O exército revolucionário havia invadido, atacado, e não se sabia o que que era. A gente teve o ano, e aí começou a Egghead, a gente ficou sabendo o que que aconteceu. Ou, enfim, no final de um ano ali, né? Vieram os episódios do que aconteceu. E foi esse ataque que foi imputado ao Sabo, mas que na verdade foi o Musamá que finalizou o Rei Cobra, né? Pai da Princesa Vivi. Interessante pensar que pode ter uma aproximação ali, o Sabo, que aí envolve o Dragon também, né? A Vivi, que é a amiga do Luffy, então uma aproximação entre o Luffy, como o Nika, e Uhum. o Imu, né? É, Claro que eu acho que certamente. antes tem que ter um embate ali com Barba Claro. Negra, tem que ver o Acredito, Shanks nessa história, isso, né? acredito que Que nessa vai guerra, acontecer. digamos que seja essa a guerra final, né? Que é a guerra do One Piece, de repente tem que vir antes dessa. Digamos que seja essa a guerra final, eu acredito que a Vivi ela vai estar diretamente ligada, porque ela tava em Mary Joyce quando aconteceu tudo isso, e se aquela da foto for de fato a princesa Lily, ela vai ser muito parecida com ela, né? Então, em Musamá ao ver isso, provavelmente vai ficar, né, tocado ou mexido, depende da relação que tem essa figura em Musamá com a princesa Lily, né? Falando nos segredos, não sei se tem relação com os Dio, eu vi alguma coisa, mas não ficou claro para mim. A ilha que a Nico Robin está, né? Que é destruída também, né? A ilha natal dela, Ohara. Ohara, isso. Sim. Os pesquisadores de Ohara, eles estavam objetivamente pesquisando o século perdido. Ah, bom. Objetivamente a missão deles era essa, e por isso que o Buster Call foi ativado e por isso eles foram eliminados da face da Terra, digamos assim. Uhum. O que que acontece? Se os D têm relação com o século perdido, como eu acredito que efetivamente tem, Depois das mensagens de Vegapunk está. depois das mensagens do Vegapunk fica isso quase incontestável. É. Mas se de fato eles têm alguma coisa em Ohara, se sabia. Se sabia da relação, mas não do significado. Porque a Robin também está buscando isso. Ela pergunta pro Rayleigh se ele sabe o que é o propósito do Di, né? E o Rayleigh diz que sabe. Embora nada seja revelado ali, porque o Rayleigh ele é contra isso. Ele acha que, inclusive, ele ficou bravo com o Vegapunk, que revelou muito. Ele não revela e também o Luffy não quer saber e ela também não quer saber. Ele se dispõe a revelar para ela tudo o que ela quiser saber, mas ela diz que não quer saber, que ela vai seguir trilhando o próprio caminho com os companheiros dela e ressignificando a história do passado conforme ela mesma vai lendo e aprendendo, né, sobre os poneglyphs. Os personagens, então, que sabem, provavelmente, né? Sobre Sobre o desejo de isso. temos o Vegapunk, né? Claro, principal, né? O principal. Cara, o Vegapunk tem uma questão remanescente aí, que é saber se ele, com... A gente viu que o corpo principal, aparentemente, o Stella, ele já não tá mais entre nós, né? Agora, Sim. os satélites, temos vivos ainda a Atlas, né? Que é a gigante, a grandona, Aham. e a Lilith, que tá junto com os chapéus de palha no navio dos gigantes. A questão é, a Lilith sabe de tudo isso? Ela sabe o que o Vegapunk ia falar? O que o Stella ia falar? Ela vai revelar para os chapéus de palha isso? Né? Então, essa questão que é a remanescente aí. Então, talvez a Lilith e a Atlas, por serem Vegapunk, também saibam o que é o desejo dos Di. Eu acredito que além dos 5 anciões, né, do governo mundial ali e Musamá, o Barba Negra. Para mim é o Di mais enigmático de todos e o que talvez, depois do Luffy, tenha mais impacto na história. O Barba Negra é um personagem, um vilão que ele está sendo trabalhado há muito, 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 muito tempo. E nada em One Piece é por nada, nada é à toa. Uhum. Nada é por nada. O Barba Nada é o Negra acaso. talvez seja o Barba Negra contra o Luffy para o One Piece. Para ver quem ganha o One Piece. A batalha final do One Piece seja contra o Barba Negra. A batalha final do anime seja contra o governo mundial, né? Remo-
E Musamá, então como o mundo vai ser salvo, né? Isso é uma grande questão aí. Talvez seja possível afirmar. Ah, tá, antes disso, depois eu faço essa afirmação. Os Piratas do Golden Roger. Ah, sim, com toda certeza. É, É, o Rayleigh, o eu Ray vou Lee, falar. o Crocus, o comandante A do... reação do Shanks ela tá tão enigmática assim, ultimamente, que tem muita gente colocando ele como um possível vilão até. O Shanks ele foi... Não faz sentido pra mim ainda, mas. O que que acontece? O Shanks, depois de um ano ali, teve uma cena muito emblemática aí que levou a galera a taxar ele como um possível vilão, que foi quando ele descobriu que ele estava em Wano, ele estava no litoral de Wano, quando o Luffy derrotou o Kaido. E tanto que ele que expulsa o almirante da marinha, né? O Aramaki. Derrotou. Ah, sim, só com o Hakim. Isso. Ele derrotou o Kaido com o despertar do Nico. Acho que é esse o ponto, Isso, né? isso. Ele estava aguardando esse momento. E isso é muito evidente, porque quando tudo acaba, ele fala pro braço direito dele, o Ben Beckman. Ele fala: está na hora, Bex. Está na hora de buscar o One Piece. Nesse momento, tem uma garrafa de saquê com um número, que é referente a uma música clássica que é um tanto tenebrosa, vamos dizer assim, uma música de vilão, né? Uma música clássica de vilão de Ah, filme antigo. a expressão dele também. E a expressão dele também escura, com sombra nos olhos. Então, esse momento, com essa garrafa de saquê indicando essa música talvez clássica e mais tensa de vilanismo, isso tenha qualificado ele como um potencial vilão. Mas eu não acredito que o Shanks tenha margem para ser vilão, não, tá? Não me convence. Não me convence também não. Eu acho que o Luffy, ele dificilmente ele teria tanta admiração por um cara se ele fosse virar vilão no final. Acho que não. A pegada do anime não é essa, sabe? Não é esse choque, essa inversão, esse plot twist. Né? Ela tem alguns plot twists que bem evidentes que a gente sabe. Tipo, personagens não mortos, por exemplo, o Sabo, o pai do o pai do Oden, que no fim das contas está lá, né, com a máscara Tengu se escondendo, né? Então, tem alguns plot twists. Eu acho que esse de Luffy ter idolatria por um cara que no fim das contas é vilão não é muito a cara aí de One Piece. Até porque o Luffy ele sente muito rápido o feeling de como cada pessoa é, né? Como ele vai tratar cada pessoa. Né? Pra ele é muito perceptível as pessoas que ele gosta e as que ele não gosta. Né? Tanto que a primeira cena, a primeira interação dele com o Barba Negra é muito engraçada. Porque eles pedem uma torta e uma bebida, não vou lembrar qual agora. Aí um gosta da torta e o outro acha a torta muito ruim. Aí ao mesmo tempo os dois tomam um gole da bebida, um acha muito boa e o outro acha muito ruim, né? Então é até engraçado isso. O modo que ele. Principalmente o Brook entra no bando, né? O Brook, Ele olha. exato. Imagina, tu enxerga um esqueleto vivo Quer ser do meu num bando, navio na fantasma, hora, né? né? E ele automaticamente quer esse cara no meu bando. Agora, a afirmação que eu ia fazer antes, né? Acho que. Enfim, perguntar, né? Possível afirmar que os Lee têm em comum que são pessoas que marcam a história, ou dão um novo rumo à história. Né? Vamos pensar nos Então, que já passaram, né? a título de conclusão, digamos assim, né? Isso. O significado exato dos dias a gente não sabe. Ele não foi totalmente revelado pelo anime, mas ele é frequentemente associado à vontade dos dias, né? Então, sabe-se que esse dia ele carrega uma vontade, frequentemente associado à palavra vontade. E o que seria essa vontade? Um destino para aqueles que são portadores do Di, que eles carregam, que talvez eles não saibam e que seria revelado pelo Vegapunk. Porque o Vegapunk ele disse, os Di têm dentro de si um... e parou. Aí, quem tava com ele? Tinha um Tinha satélite. o satélite 1, que foi o primeiro que foi de arrasta, né? Mas talvez a mensagem tenha ficado algum. De repente os satélites tenham se comunicado, Pois possam ser. nesse Por isso que eu acredito sentido. que a Lilith possa saber o que é, mas talvez isso não seja revelado para o público. Talvez revelem para o bando, mas não para o público, né? E será que a transmissão pode voltar?
eu acredito que ela não vai voltar, tá? Por quê? Porque no momento que ela teve um retorno breve, assim, porque saiu e teve um breve retorno, esse retorno não retornou de onde ele parou. Retornou como se tivesse sido só cortado, a fita seguiu rodando e depois foi retomada uma certa parte. Então, mesmo que retome, eu acredito que a parte essencial pra gente Passou. saber, ela já passou e não vai ter volta, cara. Porque eu acho que o gigante lá no fundo ele vai voltar, Eu, né? assim, eu acho que sim, Século Perdido, é um eu acho que ele vai ter ainda um personagem. papel a desempenhar, principalmente nessa fuga do Chapéu de Palha, que já tá acontecendo, né? Não sei se ele daqui a pouco ele vai sair ele mesmo, sair da água, porque Talvez, né? Ele é um né, robô, né? é Ele um é um robô, robô, ele não tem uma fruta. não tem uma fruta pra ter uma fraqueza, né? Então eles estão associados a essa vontade e que geralmente vem desafiando o próprio governo mundial, sendo pro bem ou pro mal. Luffy, Barba Negra, tá aí o contraponto perfeito para exemplificar isso. E automaticamente com esses desafios ao governo, causando diversas mudanças, né, nas eras. O Luffy, com o despertar e com a sua ascensão pirata e virando um novo imperador, é uma afronta ao governo mundial. Hum. Né? O governo mundial não gostaria que o Luffy estivesse nessa posição, precisa qualificá-lo nessa posição para poder, em teoria, combatê-lo, digamos assim, para associá-lo a uma figura perigosa. O imperador não é um título de honra dos piratas. Pelo contrário, ele é uma associação como uma figura perigosa dos mares e que deve ser respeitada, né? O Barba Negra também, outro de imperador, dois imperadores do mar são de, Pois é, né? pensando no Golden Roger, o que marcou, né, a era dos piratas. Eu tenho o grande duelo, que aí tu vai conseguir, com certeza, explicar melhor que eu, que é os piratas Rocks, que é um D. God Valley, É, duelo de God isso, Valley. Nossa, isso. essa São batalha 3 D ali. essa batalha de God Valley, ela vai ter um aprofundamento grande agora no arco de Elbaf, tá? Então, isso é um spoiler, digamos assim, que vai ter um aprofundamento, eu não sei porquê, não posso revelar porquê esse aprofundamento vai acontecer nesse arco, mas vai ter um aprofundamento, a gente vai poder ver um pouco mais dessa batalha aí, que foi quando o Garp teve que se unir ao Rei dos Piratas para poder expulsar os piratas Rocks de God Valley. A questão é, o que foi o incidente de God Valley? Por que isso foi necessário? Sim, Por que, que o Rei dos Piratas e a Marinha lutaram junto juntos. para não deixar que os Piratas Rocks chegassem lá? São 3D ali, marcando mais uma era, né? 3D. Marineford tem o Ace, tem o Luffy, a batalha do Marineford também é Exato. marcante. Outros D. E a Batalha de Marineford, ela gira em torno de um D, que é o Ace, né? Isso, Ela só né? É existe, isso, a né? razão de ser dela é um D, Exatamente. né? A razão de E ser. até o gigante. O gigante, né? Tem um chapéu de palha gigante que ele aparece no anime, né? Não sei se tu lembra desse episódio, que aparece uma das primeiras aparições de Musama. Aparece ela indo pra um lugar e vendo um chapéu de palha gigante. Isso, Esse chapéu de palha gigante supostamente seria do Joy Boy, Joy Boy. do primeiro pirata. Então, a teoria é que o Joy Boy é um gigante. Então, nada mais natural que haja de outros de em Elbaf, Pois é. incluindo o Jaguar de Saul e possivelmente outros, né? Além disso, Colocando o Joy Boy. Nika é vista como um deus em Elbaf. Deus do Sol. E é por isso que o Dory e o Brog eles foram pra Elbaf, pra Egghead. Faz muito sentido. Total. E é totalmente ligado à cultura nórdica, né? A cultura de Elbaf. Então, a árvore de Adão, seja a árvore, aquela árvore sagrada para os nórdicos, né? Enfim, Odin, todas essas figuras elas podem aparecer de alguma maneira aí no próximo arco. Loki, o deus da mentira, sabe? O, pensando na cirurgia, talvez não o Lau em si, mas a fruta dele tem a relação com, como você falou, com o Lau, com um Di, tá? Mas estou fazendo a relação da fruta com a imortalidade. O que se sabe é que o usuário da fruta, quando ele efetua a cirurgia perene, ele entrega a própria vida. Então seria
Seriam cirurgias ao longo do tempo, uma de cada vez, o governo mundial. Ou como? O que que acontece? O Barba Negra, ele sabe como que funciona a matemática das frutas do diabo. Sabe? Por que que a Gura no Mi ela não nasceu em outro lugar? Como aconteceu com a Mera Mera no Mi, fruta do Ace. Porque o Barba Negra foi lá de alguma forma e tirou ela e pegou ela pra si. De alguma forma ele conseguiu ficar com ela. Isso pode ter relação com a fruta que ele já tinha ou não. Ou pode ter relação só de como as frutas em si são, são transmitidas Algo que só de ele uma sabe. pessoa para outra. O governo mundial certamente sabe disso. Possivelmente sabe disso, digamos assim. É, Então, vamos lá. O LoL hoje é o usuário da fruta. Ele vai lá e faz a cirurgia perene num. Assim que ele morre, a pessoa vai ali, já pega a fruta para si, faz no outro e assim sucessivamente. Então, o governo mundial, essas cinco nações e Musamar, talvez em posse da fruta, nessa ocasião, possam ter feito alguma coisa assim, sabe? Mas isso é pura teoria, né? Não tem nada que a gente mas possa que afirmar. clareou muito. Acredito que para quem esteja nos acompanhando também. E, bom, acredito que esse tema não está concluído, mas o nosso podcast sim. Vamos ver o que mais será revelado e quem está ainda nos acompanhando, quiser deixar as perguntas aí para um próximo podcast, fique à vontade. Por hoje ficamos por aqui. Nathan, mais alguma consideração? É isso, é isso. Gostei de falar dos dias, acho que tem muita coisa pra gente falar, mas eu acho que é isso, o essencial, essa vontade inabalável, essa força de vontade, esse propósito interno que eles têm é a grande questão aí que vai ser fundamental para as próximas temporadas, digamos assim, do anime. É um marco histórico que esses dias deixaram muitas marcas e principalmente a relação com o século perdido, né? Exato, exatamente. E se você acompanhou nosso podcast até aqui, deixe seu like, compartilhe e acompanhe o canal do cinema para mais respostas e teorias sobre o One Piece. E até a próxima!